Olá, pessoal. Vocês estão ouvindo aí? Tá todo mundo me ouvindo? Se alguém estiver aí, você está me ouvindo, você que está aí. Se tiver alguém aí, dá um oi, dá um aceno. Deixa eu ver aqui. Milene entrou, Nelson entrou. Nelson e Milene, vocês estão me ouvindo? Eu estou online no Facebook, estou no YouTube e também estou no Instagram. Então, Milene está me ouvindo? Ótimo. Eu vou até desligar aqui esse barulho aqui, que eu acho que dá uma melhorada, né, do ar-condicionado, porque o ar-condicionado ele dá uma pioradinha, né, quando a gente tem o barulho. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu quero que vocês me digam se vocês sabem o que são adjetivos. O que são adjetivos? Vocês sabem falar o que são adjetivos? Adjetivos são características que nós damos a coisas, né? Aos substantivos. Então, em inglês, na verdade, em qualquer língua, sempre que você quiser caracterizar o substantivo, você vai utilizar um adjetivo. É isso que o adjetivo faz, ou seja, ele adiciona uma característica a um substantivo, né? O que é um substantivo? Substantivo, ele é uma coisa, né? Por exemplo, table, né? Table, né? É um substantivo. Em inglês, substantivo é noun. As pessoas pensam que noun é nome. Não. Noun, em inglês, é substantivo. N-O-U-N. Noun. Noun significa um substantivo. Então, sempre que você vai caracterizar um noun, sempre que você vai caracterizar um substantivo, você usa um adjetivo. É exatamente para isso que o adjetivo serve, né? Qual é a diferença entre um adjetivo e um advérbio? Um adjetivo caracteriza o substantivo. O advérbio caracteriza o verbo. Como assim, Bruno? Assim, ó. Beautiful, que é bonito, certo? Então, beautiful. Vou falar, por exemplo, beautiful teacher. Né? A gente fala assim, mas para homem se fala handsome. Pode falar handsome, não pode falar beautiful também, tá? Aí você fala assim, beautiful teacher, ou handsome teacher, né? O professor bonito. Nessa, o teacher, ele é o professor, né? Esse professor aqui, beautiful, né? Olha o sorriso, olha o sorriso. Olha os cabelos, olha os cabelos. Olha os cabelos, que beleza. Então, beautiful teacher, tá? Ou seja, o beautiful, ele é um adjetivo, certo? Olha, estão me falando aqui que eu estou no perfil errado. De novo. Eu tô no Bruno Lima Nunes aqui no Instagram, Tô no perfil errado, então. Então, gente, presta atenção. Eu tô no perfil errado aqui no Instagram. Já não é a primeira vez que eu cometo esse erro. Eu vou lá pro Teacher Bruno, tá? Então, quem tá me acompanhando aqui no Instagram, dá um pulo lá no perfil do Inglês com Bruno, que aí você vai continuar por lá. Tudo bem? A gente se vê por lá. Peraí, vocês que estão aqui no Facebook e no YouTube, segurem o tchan um minutinho, que ainda bem que a Ana Carla me falou que eu estava fazendo... Eu fiz isso umas 2 semanas atrás, né? E ninguém me falou, né? Vocês são ótimos também, né? Vocês são ótimos também. Vocês nem me avisaram que eu tô mais perdido que camaleão no show do Restart. Já viu? Conhece o Restart? Conhece o Restart? Conhece o camaleão muda de cor, né? E o Restart você já viu, né? Como é que é? Então, camaleão no show do Restart é complicado. Pronto, tô lá no Teacher Bruno.
vocês estão me acompanhando aqui pelo Facebook e pelo YouTube, eu vou dar uma avisada pro pessoal lá, tá? Do Teacher Blue. Pessoal, eu vou esperar o pessoal entrar aqui. Isso, Milene entrou. Excelente. Já entrou um pessoal aí. Excelente, 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 excelente. Muito legal, muito legal. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, viu, por ter apontado aí minha confusão. Seguinte, o que acontece? Eu estava explicando aqui o que é um adjetivo. O adjetivo ele vai caracterizar um substantivo. Em inglês, adjective e noun. Noun é substantivo. Então, por exemplo, beautiful teacher. Beautiful é um adjective e teacher é um noun. Table é um noun, né? Table, mesa, table, né? Outro substantivo, por exemplo, love. Love pode ser um verbo e pode ser um substantivo também, né? O amor, né? O amor, né? Pode ser o verbo amar, to love, e pode ser o amor, né? Love. Né? Outros substantivos, por exemplo, school, por exemplo, house, né? Escola, casa, tudo isso são substantivos. Então, qual é a diferença que existe básica? E isso é o que a gente precisa mais entender hoje, nessa aula. Se tem uma coisa que eu quero que vocês entendam nessa aula de hoje, é o que eu vou falar agora. É a mensagem mais importante da aula de hoje. Porque esse é o maior erro de quem fala português e está aprendendo inglês. Que erro é esse? As pessoas confundem a ordem do adjetivo com o substantivo. Porque em português a gente fala assim, olha, o livro interessante, né? Eu li um livro interessante. Eu vi uma casa bonita. Eu fiz um exercício difícil, certo? Ou seja, eu tenho sempre o substantivo e o adjetivo depois. Em português é assim, né? O exercício difícil, a casa bonita, o livro interessante, o professor bonito, né? Então, a gente sempre tem primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Então, a mensagem que eu quero passar agora é a seguinte. Em inglês, é sempre o contrário. Sempre eu vou ter primeiro o adjetivo e depois o substantivo. Então, por exemplo, se eu for falar um exercício difícil, eu vou falar a difficult exercise. A difficult exercise. Ou seja, o substantivo vai para o final. Né? Por exemplo, um professor bonito, a beautiful teacher, né? Or a handsome teacher, né? A beautiful teacher, a handsome teacher. Tá aí o Marcelo aí dando risada, que o Marcelo concorda comigo. Marcelo concorda comigo, né? Marcelo sempre teve uma quedinha aí pelos meus cabelos. Sempre teve. Então, por exemplo, cabelo longo, é long hair. Cabelo encaracolado, é curly hair. Curly hair. Olha, curly, que é encaracolado, hair, curly hair. Ou seja, no inglês o adjetivo, ele sempre vem antes. A gente sempre tem o adjetivo antes do substantivo, né? Então, às vezes, o que acontece? Eu tenho mais de 2 adjetivos. Por exemplo, às vezes eu falo assim, um livro grosso e interessante. Um livro grosso e interessante. Em inglês eu falo a thick, interesting book. A thick, interesting book. Ou você pode falar, better, você fala assim, an interesting thick book. An interesting é até melhor, porque em inglês, os adjetivos, sempre que você vai colocar ele antes, tá, do substantivo, tem uma ordem de coisas, tá? Mas a gente não põe muito adjetivo também antes do substantivo, tá? Então, de feeling, às vezes você já tem uma noção. Por exemplo, eu falei para vocês, a thick, interesting book, fica melhor, fica mais bonito, an interesting, thick book, né? Interesting é interessante, thick é grosso, book é livro. Então, an interesting, thick book é um livro grosso e interessante.
Então, você viu só que eu ponho sempre os adjetivos antes do substantivo, né? Então, a Ana Carla está falando aqui, olha, a questão é se acostumar para não dar um nó na cabeça de pensar em português. É uma questão de prática, tá, Ana Carla? Assim como tudo, é uma questão de prática. Porque a gente está acostumado, evidentemente, a falar de uma forma, quando a gente está falando a língua de outra maneira, a gente precisa se habituar, né? Mas é uma questão de prática, tá? Olha, o Henrique entrou aí, o Henrique que está, inclusive, morando no Canadá, quer dizer, da última vez que eu falei com o Henrique, ele estava no Canadá, e de vez em quando ele viaja para outros lugares, vai para Nova Zelândia, vai para o México, vai para a China, ele é um viajandão aí, viajandão, o Henrique. O Henrique tá deitando no inglês, o Henrique. Então, tem uma ordem, normalmente tem uma ordem de adjetivos que você usa antes do substantivo, tá? Então, normalmente, o que eu posso dizer, basicamente, é o seguinte. Sempre que você está falando da sua opinião, tá, com relação a alguma coisa, tá? Por exemplo, interesting, beautiful, ou seja, quando não é um fato, é a sua opinião, então sempre esse adjetivo que tem a ver com a sua opinião, ele vem primeiro, tá? Por exemplo, você vai falar assim, você vai falar que o exercício, ele é longo e complicado. Você vai falar isso, né? Longo e complicado. Longo, normalmente, é um fato, né? Porque ele é longo, ele é curto. Agora, se ele for complicado, já é uma questão de opinião sua. Então, normalmente, você vai utilizar esse adjetivo primeiro. Então, você vai falar a complicated, long exercise. A complicated, long exercise. A complicated, long exercise é um exercício longo e complicado. Então, normalmente, em inglês, a gente usa aquele adjetivo que tem a ver com a nossa opinião antes dos outros adjetivos. Por exemplo, um adjetivo que tem a ver com as dimensões de algum substantivo, né? Sei lá, por exemplo, pequeno, grande, né? Ou até mesmo a cor. Então, sempre a questão de opinião, ela vem antes, né? Por exemplo, você vai falar assim, uma aula interessante e de 2 horas. Olha para você ver. Porque em inglês, o que acontece? Eu estou caracterizando a minha aula. Eu estou falando que ela tem 2 horas, né? Então, em inglês, você vai fazer o seguinte. An interesting, né? Uma interessante, an interesting 2-hour class. Né? 2 hour, 2 horas, class de aula. Ou seja, uma aula interessante de 2 horas é an interesting 2-hour class. Né? Você sabe que eu lembro muito quando tem essa questão de adjetivo, eu lembro de um exemplo muito legal, eu sempre lembro desse exemplo, porque eu sou fã de Harry Potter, eu não sei vocês aí, quem que aí é fã do Harry Potter, mas eu particularmente sou fã do Harry Potter, tá? E, olha, o Nelson tá lá em Garapé-Mirim, tá assistindo lá em Garapé-Mirim, é isso aí, Nelson, muito bem. Ó, o que acontece? Eu não sei se vocês são fã do Harry Potter, como eu estava falando, mas eu sou muito fã do Harry Potter. E o Harry Potter, quando ele chegou em Hogwarts, ele, né, no primeiro livro, né, para quem não lê os livros, mas assistiu os filmes, vai lembrar, porque ele vai conhecendo os professores, né, ele vai conhecendo as matérias que ele vai ter, e ele vai conhecendo os professores. Então, tem a professora Sprout, que é a professora de herbologia, de ervas, alguma coisa assim. Ele tem vários professores. E aí ele vai conhecer o professor Snape, que é aquele de cabelo comprido, preto, né? Que é o professor headmaster da Sonserina, da Casa Sonserina, da Slytherin House, né? Então, ele quando vai se apresentar, o professor fala assim, né? My name is Snape, eu sou o Snape. Ele fala assim, and I am your new defense against the dark arts teacher. Olha só, defense against the dark arts. Dark arts, dark é o quê? É escuro, né? Negro, né? Então, dark arts são as artes da escuridão, as artes negras, né?
Defense against é contra. Então, é defense against the dark arts, né? Ou seja, defesa contra a arte das trevas. A tradução em português especificamente dada no livro dos filmes é essa. Defesa contra a arte das trevas. Aí ele diz, eu sou o defense against the dark arts teacher. Porque defense against the dark arts é a matéria. Certo? O nome da matéria é essa, é defesa contra a arte das trevas. Que nem você fala assim, não é um English teacher. Um English teacher. Então, é um professor de quê? De inglês. Um Portuguese teacher é um professor de português. Da mesma maneira, se a disciplina é defesa contra a arte das trevas, né? Defense against the dark arts, né? Defesa contra a arte das trevas, você vai colocar isso tudo antes do substantivo. O substantivo, no caso, é o professor, teacher. Então, o Snape, ele é o professor, ele é o defense against the dark art teachers. Ou seja, ele é o professor de defesa contra artes das trevas. Né? Então, o que é muito, muito legal da gente ver, se você começar a perceber, você vai ver que isso está em todo lugar. Né? Por exemplo, em português a gente fala assim, uma aula de 2 horas. Né? Por exemplo, aqui a nossa live é uma live de 30 minutos, né? Então, você concorda comigo que esse de 30 minutos é uma característica da nossa live? É ou não é? Então, como é que eu falo isso em inglês? A 30-minute live. A 30-minute live é uma live de 30 minutos. Por quê? Porque 30 minutes é uma caracterização da live. Então, é como... Não, esse 30 minute não é um adjetivo, mas é como se fosse. Tá? Porque ele está caracterizando a minha live. Agora, tem uma coisa interessante nisso, uma coisa muito interessante nisso, que agora vocês vão prestar atenção, que provavelmente vocês nunca fizeram essa pergunta, tá? Tem gente que estuda inglês por muitos anos e comete esse erro e não entende direito o que está acontecendo. O que acontece? Em inglês, sempre que eu vou colocar o meu adjetivo com o meu substantivo, eu não preciso ter concordância nominal, certo? O que é concordância nominal? O que é concordância nominal? Gente, concordância nominal é um nome complicado para uma coisa simples. Por exemplo, se é menino, então o menino é bonito. Se é uma menina, a menina é bonita. Se são meninos, os meninos são bonitos. Se são meninas, as meninas são bonitas. Ou seja, eu preciso concordar, eu preciso que o meu adjetivo concorde com o meu substantivo. Se o meu substantivo é masculino, o meu adjetivo precisa estar masculino. Se o meu adjetivo está no plural, se o meu substantivo está no plural, o meu adjetivo precisa estar no plural. Ou seja, em português isso acontece. Em inglês, não. Olha que beleza. Em inglês, se são meninos, se são meninas, se é um menino, se é menina, se é boy, se é girls, se é boys, se é girls, se é children, se é child, não interessa. Em inglês, vai ser beautiful para todo mundo. Ou seja, o adjetivo ele vem na frente do meu substantivo e é o mesmo para todo mundo. Não muda. Ou seja, ele está sempre naquela mesma forma. Eu não vou colocar, por exemplo, se for boys, né? Por exemplo, boys, garoto, menino, eu não vou fazer beautiful, eu vou falar beautifuls. Não, eu falo beautiful. Se for girls, eu falo beautiful. Se for girl, menina, uma girl, eu falo beautiful. Se for um boy, a boy, né? Um menino, eu falo beautiful. Ou seja, é beautiful para todo mundo. Mas não é isso que eu estou querendo que vocês prestem atenção, hein? O que eu quero que vocês prestem atenção é que eu vou falar agora. O que acontece? Eu tô falando assim, a beautiful boy. O Nelson gritou de lá, eu? Ô, Nelson, é que eu ia falar não, mas você já não é um boy, já faz um tempo já. Que boy até os 20, tá? Você já passou ainda, não vou falar. Vou queimar a pessoa. Mas olha só. Se vocês nunca prestaram atenção nisso, mas eu vou fazer vocês prestarem atenção. Um hotel, por exemplo, 5 estrelas,
em inglês, né? Hotel 5 estrelas. Aí o cara que fala português, ele vai falando inglês, ele fala assim, a 5 stars hotel. Ele pensa assim, não é 5 stars, é 5 stars. Então, se eu for colocar a característica antes do substantivo, eu vou falar 5 stars hotel. Tá errado. Lembra que eu falei que o adjetivo ele não precisa concordar com o teu substantivo em inglês, se ele for plural, se ele for singular, se ele for... Não tem, porque não tem gênero também. Perdão. Então, o que acontece? Quando você vai colocar alguma coisa que tem a ver com número, com numeral, e caracterizar, você nunca vai usar o plural. É quando você está falando num hotel 5 estrelas em inglês, você fala a 5 star hotel. Você nunca vai falar a 5 stars hotel. Tá errado. Porque você tá colocando o plural numa adjetivação do teu substantivo, entenderam? Por isso que uma aula de 2 horas, ela não é uma 2 hours class, ela é uma 2 hour class. Você pode falar assim, my class lasts 2 hours. Aí tudo bem, porque aí é um complemento do verbo e isso não é uma característica do substantivo. Ou seja, você não está usando esse número para adjetivar nenhum substantivo. Aí tudo bem. Você pode falar, my class lasts 2 hours. Beleza, my class lasts 2 hours. Mas você, quando vai caracterizar a class, ou seja, você vai colocar esse 2 hours antes da class, você vai falar a 2 hour class, a 5 star hotel, a 30-minute live. A 30-minute live. Exatamente o que a gente está fazendo. Uma live de 30 minutos. Uma transmissão ao vivo de 30 minutos. A 30-minute live. Né? A $100 purse. Uma bolsa de $100. Uma bolsa de $100 é 100 em inglês é 100, então $100, não dólares, $100 purse, que é uma bolsa de $100. Entenderam? Então, sempre que a gente tiver qualquer tipo de caracterização que a gente vai utilizar antes do substantivo, quando a gente for adjetivar esse substantivo, a gente vai sempre utilizar a forma singular, mesmo que nós tenhamos algum numeral que indique algum tipo de proporção no plural. Certo? Então, mas é simples, né? Por isso que a gente fala 5 star hotel, $100 purse, 2 hour class, a 30-minute live, né? Eu sempre ponho isso no singular. A beautiful teacher, a nice class, an interesting video, um vídeo interessante, an interesting video, né? Então, é muito comum você ver as pessoas que falam português trocando isso aí, né? O que as pessoas fazem? Malandronas. Malandronas. O que ela... Em inglês? Fala português, né? Aí, assim, uma pessoa corajosa, né? Vamos traduzir corajosa em inglês para brave, né? Uma pessoa corajosa. O que ela fala? Ela fala assim, a person brave. A person brave. Uma pessoa, a person brave, corajosa. Então, uma pessoa corajosa, né? A Ana Carla colocou assim, I want live in an hour. Tá certo? Ah, você quer a live de 1 hora. Então, você tem que falar assim, olha, Carla, você tem que falar assim, I want in 1 hour live. Né? 1 hour live, que é uma live de 1 hora. Né? O 1 hour, ele vai caracterizar a tua live, porque a tua live é o teu substantivo. Então, você vai falar assim, I want an, an aí é um artigo, tá? Em inglês, que significa uma, tá? Então, I want an, eu quero uma 1 hour live. A gente está adjetivando, caracterizando a live. A gente está falando que a gente quer que a live dure 1 hora. Então, eu falo assim, I want
I want an 1 hour live, ou seja, eu quero uma live de 1 hora. I want an 1 hour live, tá? Vou pensar no seu caso, tudo bem? Vou deixar essa dica aqui anotada, tá certo? Para você, mas tá aí, tá? Vou até escrever aqui para você, ó, tá? Ó, a gente vai fazer assim, ó, 1 hour live, tá? Porque aí, ó, 1 hour live, né? Ó, 1 hour live. Então aí você vai falar I want an, porque aí, por que eu uso an? Porque sempre que eu tenho um som de vogal no meu substantivo, quando eu tenho sempre um som de vogal que vem depois do artigo, tá? Eu uso an ao invés de a, tá? Então você fala I want an 1 hour live. 1 hour live. Essa expressão é justamente o que a gente está discutindo hoje, né? Que é o fato de você utilizar a caracterização, a adjetivação do teu substantivo. 1 hour, 1 hora, live, que é a live, a transmissão ao vivo. Então, 1 hour live, uma live de 1 hora. Tá? E eu prometo que eu vou colocar aí o seu pedido na lista de desejos, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo hoje. A ideia é justamente a gente entender mais sobre o adjetivo, né? Falamos bastante sobre isso, sobre o uso dos adjetivos em inglês. Então, tá vendo só? Quando a gente vai aprendendo cada vez um pouquinho mais, então a gente vai sempre sabendo mais, né? Então, esse é o objetivo. A gente vai pouquinho, a gente chega lá. Tudo bem? Foi uma delícia estar aqui com vocês, tá? Se vocês tiverem perguntas, é muito simples, é só me mandar um direct aqui pelo Instagram, ou então no Facebook, vocês podem mandar uma mensagem no YouTube, vocês podem deixar nos comentários aqui dessa live também, ou seja, você pode mandar a pergunta, ou recadinho, ou mensaginha em qualquer um desses canais. Foi um prazer estar aqui com vocês, mas é hora de partir. Nos vemos na quarta-feira que vem e nos vemos também aí por todos esses conteúdos aí que nós estamos vendo aí todos esses dias. Vamos ter uns conteúdos aí especiais de Natal, né? Então fiquem espertinhos, que eu tenho mais surpresinhas gostosas de Natal pra gente. A gente se vê aqui pelo Instagram e se vê também ao vivo quarta-feira que vem, 7 horas, 7 p.m. on Wednesday at 7 p.m. next week. Bye.